Oi! Gente, no vídeo de hoje eu irei falar as coisas que deixam o autista em crise, né? As coisas que fazem o autista ter uma crise, né? Eu, como autista, vim aqui falar, né? Que tá minha carteirinha de autista. Então eu vou trazer esse tema, né, pro canal, achei importante trazer esse tema. Então, gente, antes de eu começar a falar as coisas que fazem o autista entrar em crise, já se inscreva no canal logo aqui abaixo e também deixa o like nesse vídeo e chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vou estar citando umas coisas aqui, o que deixa o autista entrar em crise, né? Eu, como autista, vou falar aqui. A primeira coisa que faz o autista entrar em crise é o barulho e ruído. Para quem não sabe, nós autistas, né, a gente tem uma audição muito sensível, muito hipersensível. A gente escuta mais do que as pessoas que não são autistas, né, mais do que os neurotípicos. Então, a nossa audição ela é muito aguçada. Então, qualquer ruído, qualquer barulho alto estressa demais a gente no dia a dia. O que mais me estressa no meu dia a dia que eu vejo é barulho de móveis sendo arrastado, barulho de obra de vizinho, barulho de som alto, máquina de lavar. Nossa, isso acaba comigo. Eu sempre tenho que usar abafadores de ruídos, né? Quando eu vou mexer com roupa, essas coisas. Então, gente, Então, máquina de lavar, eu sempre quando eu tô na máquina de lavar, eu boto protetor de ruído também. Fogos, que faz a gente ficar muito estressado. Casa barulhenta também, casa que tem muito barulho, muita criança, muita gritaria, né? Porque, né, criança, impossível não ter barulho e bagunça. Então eu sinto que isso me estressa muito. E eu sempre procuro me isolar, né, pra ficar no meu cantinho e tal. Mas mesmo assim eu sinto que isso me estressa muito, muito mesmo. Me deixa com a ansiedade a mil. Então, assim, o que der pra evitar é bom evitar, né? Nem tudo é frescura. Antes de eu saber que eu era autista, eu também pensava que eu era intolerante, que eu era meia fresca pra essas coisas, mas não é. O barulho realmente irrita, ajuda a irritar. O barulho agita a gente por dentro, entendeu? Deixa nossos nervos à flor da pele. Outra coisa que faz o autista entrar em crise, inclusive isso é critério diagnóstico, é sair da rotina que a gente programou. Nossa, isso faz a gente entrar num estresse, numa crise, deixa a gente com ansiedade, deixa a gente, sei lá, muito mal mesmo. Por quê? Porque antes da gente sair, um dia antes da gente sair, a gente programa a nossa rotina, a gente imagina a nossa rotina, a gente se prepara. Aí quando chega no dia, a nossa rotina muda, isso estressa bastante a gente fica muito estressado por dentro. Então, assim, e no caso de criança, a criança ela realmente entra em crise, né? Ela chora, ela se joga no chão. Então, nem tudo é birra, às vezes é crise mesmo, é porque isso realmente mexe muito com a pessoa. É você programar uma coisa e na hora não ser aquilo. Eu fico muito estressada também. Só que a diferença é que eu sou adulta, né? Eu não me jogo no chão, nem faço birra. Porém, eu fico muito agitada por dentro. Fico muito triste, sabe? Eu fico muito ansiosa de ter que esperar, de ter que adiar. Então, assim, isso é uma tortura. Inclusive, para quem não sabe, autista ele precisa de uma rotina, ele precisa seguir uma rotina pra gente seguir rotina é muito importante, porque ajuda a gente a se autorregular.
ter uma rotina nossa é fundamental. Inclusive eu tenho a minha rotina. Eu tenho minha rotina de quando acordo, de quando eu tenho minha rotina, né, de quando acordo até quando eu vou dormir. Então, assim, se eu quebrar essa rotina, me deixa muito estressada. Inclusive, se você tem filho autista em casa, criança, faça uma rotina com ele. Faz ele ter uma rotina, porque falta de rotina estressa demais o autista, deixa a gente acabado de estressado. Então, assim, é fundamental ter uma rotina. E por eu ter TDAH também, ajuda muito eu ter uma rotina ali de organização. E como eu faço vídeo para a internet, gosto de fazer vídeo para a internet, pra mim é obrigatório ter uma rotina, né, para sobrar tempo para me fazer vídeo e tal. Então é isso, faça as crianças de vocês terem rotina, porque elas já crescem sabendo que elas têm que ter uma rotina, sabendo que elas têm que ser produtivas, né? Sabendo que ela tem que ser útil. E, gente, outra coisa que me deixa estressada é eu não seguir minha rotina. Gente, se eu ficar 2 dias sem seguir minha rotina, nossa, eu fico com a ansiedade a mil, eu fico triste, eu sei lá, eu não fico bem. Eu gosto de seguir minha rotina me faz muito bem. Então, assim, é uma coisa que me faz sentir bem, que é seguir minha rotina. Então, o dia que eu não sigo a minha rotina, pronto, pra mim meu mundo caiu. Eu amo seguir minha rotina, então não seguir minha rotina, não poder seguir minha rotina por algum motivo, me deixa muito chateada mesmo, deixa muito triste. Então é isso. Outra coisa que faz o autista entrar em crise, gente, por incrível que pareça, é excesso de luz, muita iluminação, sabe? A gente tem um sensorial muito hipersensível, né? Como a audição, a visão. Então, excesso de brilho faz a gente ficar com dor de cabeça, faz a gente ficar sobrecarregado, estressa a gente. Entendeu? Lugar que tem muito brilho, juntou lugar que tem muita luz e muito barulho, pronto, você estressou o autista, né? Você se estressou. E eu fico muito estressada, eu sempre uso luz baixa, né? Porque eu tenho um sensorial fraco, né? O sensorial meu não é igual ao de um neurotípico. Minhas vistas, ela não aguenta com muita luz, muita claridade, me deixa muito sobrecarregada, me dá dor de cabeça, enfim, nisso que me dá dor de cabeça já me dá enjoo, ou seja, não é frescura, gente, isso realmente acontece. Tela de celular, eu uso no mínimo o brilho, tudo isso me faz me sentir sobrecarregada. Entendeu? Muita luz, muita gente falando, muito barulho, tudo isso sobrecarrega a gente, quebra de rotina, nossa. Quer deixar o autista depressivo, faz isso. Deixa ele com muita luz, com muita exposição de luz, com muita gente em casa, com muito barulho e com quebra de rotina. Aí você vai deixar seu filho, né, que ainda não sabe verbalizar o que sente, muito deprimido, muito coisa. E é fundamental seu filho, eu falo isso porque eu já fui uma criança autista, então eu tô falando por mim. Faça uma rotina para ele, mantenha a casa com menos barulho possível, com menos luz possível, que você vai ver que até o rendimento escolar dessa criança vai melhorar. Porque a gente é muito do sensorial, né? A gente não consegue prestar atenção quando a gente está estudando. A gente não consegue prestar atenção se tiver barulho de fundo. A gente presta mais atenção no barulho de fundo do que no conteúdo. Então, assim, mantenha a casa de vocês mais aconchegante, digamos assim, se vocês têm um filho autista, que vocês vão ver a crise deles diminuir bastante. E eu tô falando isso porque eu já fui uma criança autista
e minha casa era barulhenta, não tinha essa coisa. Na época a gente não tinha esse conhecimento todo, mas agora que a gente tem, faça isso, que vocês vão ver que a crise do filho de vocês vai diminuir bastante. Então, gente, faça isso que vocês vão ver que a crise do filho de vocês vai diminuir bastante, o rendimento escolar dele vai melhorar. E é isso. E se for possível, compre um abafador de ruído para o filho de vocês. Eu tenho um abafador de ruído também, que eu uso no dia a dia, o dia que eu tô muito sobrecarregada, eu uso meu abafador de ruído. Então é isso. Gente, não sei se é todo autista que é assim, mas se tem uma coisa que me deixa sobrecarregada é socializar. Cara, na hora eu posso socializar normalmente, eu socializo ali com a pessoa normalmente, né? Eu fico socializando, mas depois me dá uma ressaca social tão grande, mas tão grande, que eu fico tonta, com enjoo, com dor de cabeça, no outro dia, né, após socializar. Então, assim, socialização me sobrecarrega muito. Por quê? Porque é questão do barulho, questão de luz, questão de muitas coisas, né? Muito falatório, então me deixa muito sobrecarregada. Às vezes música alta, pessoa falando ao mesmo tempo, luz no rosto. Então, minha filha, é um prato cheio pra mim ficar sobrecarregada no outro dia, né? Que na hora eu nem sinto nada, é mais no outro dia. No outro dia eu fico acabada. Eu não consigo nem levantar da cama. Fico com muito sobrecarga mesmo, gente. Com dor de cabeça. E olha que eu não bebo álcool, nem gosto de beber álcool. Então, assim, não dá pra dizer que é da bebida, porque eu não bebo. É do autismo mesmo. É sobrecarga sensorial mesmo. Então, assim, por isso que eu tento evitar socialização. Sempre quando eu vou para algum lugar, eu penso, será que vale a pena sentir ressaca social após esse evento? Se valer a pena, eu vou no evento. Se não valer a pena sentir ressaca social após o evento, eu não vou. Porque também, né, gente, eu sou nova, não dá pra deixar de sair, de socializar só por causa disso. Então eu escolho bem o lugar que eu vou. Assim, eu escolho bem o lugar que eu vou, porque eu sei que no outro dia eu vou me sentir assim. Então, assim, dependendo do lugar eu nem vou. Então, mas dependendo do lugar eu vou, entendeu? E é bem isso. É assim que acontece. E, gente, outra coisa que me deixa agitada e me faz entrar em crise, né? Ambientes com muitas pessoas, casa cheia de gente, com muito falatório, me deixa agitada, né? E por causa disso eu tenho esse abafador aqui de ruído, ó, que também não dá pra botar as pessoas pra fora, né? Então quando a casa tá com muita gente, com muito falatório, com muito ruído, eu coloco meu abafadorzinho, olha, de ruído, que é muito bom, e eu não escuto nada, eu fico em casa aqui, bem de boa, pra evitar, né? Porque a sobrecarga que vem depois é eu que aguente, né? Então, é isso, gente. Esse abafador meu de ruído é muito bom pra usar no meu dia a dia, eu uso ele no meu dia a dia, porque eu tenho muita hipersensibilidade no meu ouvido. Então, assim, eu uso ele mesmo no dia a dia quando a casa está muito agitada, quando vem pessoas pra cá, então eu uso esse abafadorzinho aqui de ruído, que ajuda muito. Quem inventou isso aqui foi um gênio. Gente, outra coisa que me deixa entrar em crise é quando eu planejo algo e esse algo não sai como planejado. Meu Deus, eu fico muito triste. Como eu fico triste? Porque eu planejo na minha cabeça de um jeito, aí na realidade sai de outro e eu fico muito triste e isso acaba com o meu dia, eu não fico querendo fazer mais nada, largo meus compromissos tudo de lado, eu fico irresponsável
E é isso, eu fico muito triste mesmo. Inclusive, já foi pauta para terapia. Eu já conversei com a minha psicóloga sobre isso, sobre essa rigidez, né, que a gente tem, né? Que o autista tem essa rigidez cognitiva de que tem que ser do jeito que a gente quer e acabou, não pode sair de outro. E é assim, porque vamos supor, vou falar o que minha psicóloga me disse. Não é só porque algo não saiu como a gente queria que aquela coisa está ruim. É a gente que tem muita rigidez cognitiva que quer que saia exatamente como a gente pensou as coisas, entendeu? Não necessariamente o que a gente planejou sair um pouquinho diferente do que a gente imaginou, vai ser uma coisa ruim, entende? Então, assim, eu aprendi isso na terapia, então isso reduziu um pouquinho minha crise quando eu faço algo, planejo algo e esse algo não sai como eu espero. Então eu logo penso nisso, no que minha psicóloga me disse. Aí eu penso, peraí, não é só porque não saiu exatamente como eu queria que ficou ruim, né? Então é isso. Então isso meio que diminuiu um pouquinho minha crise. Por isso que eu digo, gente, autismo não é remédio que vai resolver seu autismo. Como disse meu psiquiatra, para autismo não tem remédio. Tem para as comorbidades do autismo, sim, tem remédio. Então, assim, com a terapia eu aprendi isso. E como eu aprendi isso na terapia, eu posso aprender as outras coisas também. Ou seja, eu ter aprendido isso na terapia, a controlar minha rigidez, eu já amenizei uma crise, né? Já foi uma crise a menos. Então é isso. Eu acho que terapia serve para isso. Para você ir aprendendo a lidar com as suas crises e diminuindo. Só que a parte sensorial eu uso abafador de ruído porque não tem como reduzir. É só no abafador de ruído mesmo. Gente, a outra coisa que me deixa em crise é noites mal dormidas, me deixa de mau humor e muito ansiosa. Eu acho que não só eu, mas muita gente é assim. Meu Deus, não dormir pra mim me deixa muito agitada, me deixa estressada, me deixa ansiosa. Então, assim, o não dormir pra mim ferrou. Eu fico com muita sobrecarga, eu fico enjoada, sabe? É muito ruim. Gente, e a próxima coisa que me deixa com crise, né, que me deixa com mal-estar, é fazer algo por obrigação, que não seja do meu hiperfoco. Nossa, como eu odeio! Eu odeio fazer algo por obrigação, que não seja algo do meu hiperfoco. Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Eu sinto que eu estou ali perdendo tempo, que eu deveria estar fazendo algo do meu hiperfoco. Sabe, eu sinto essas coisas, é muito ruim pra mim, eu fico com uma angústia muito grande, eu fico com a ansiedade muito grande, porque eu fico, poxa, eu tô fazendo algo aqui na obrigação, né, que todo mundo tem suas obrigações, só que eu fico assim, poxa, poderia ser algo do meu hiperfoco, poderia ser uma obrigação do meu hiperfoco, né, e eu fico muito triste e eu fico ansiosa também. E, gente, outra coisa que me deixa muito ansiosa é visita inesperada, sabe? É uma pessoa chegar na sua, é uma pessoa que você não estava esperando chegar na sua casa de repente. Nossa, isso me deixa muito agitada por dentro. Não sei se sou eu que sou assim, mas isso é um sintoma, inclusive, do autismo, é uma característica do autismo. Por quê? Porque a gente, autista, a gente precisa de previsibilidade. E uma pessoa chegar de surpresa, ou seja, você não teve uma previsibilidade daquilo, então isso te agita. Não é por maldade que a gente é assim, tá? Eu juro. A gente não fica desconfortável porque a gente não gosta de pessoas e nem gosta de visita. É algo... É como se diz? É algo...
é algo sensorial mesmo, a gente não gosta. Então, gente, é algo cognitivo mesmo. Não significa que a gente não gosta da pessoa, não significa que a gente não gosta de visita. Não é isso. É que previsibilidade a gente precisa de ter. A gente precisa ter previsibilidade para tudo, inclusive eu já tô prevendo meu dia de amanhã, já tô prevendo, organizando o meu dia hoje, minha rotina para amanhã. Então, assim, previsibilidade é tudo para o autista. Então, assim, surpresa, a gente detesta, visita inesperada, a gente detesta. Tudo que a gente não pode prever, a gente detesta. Porque a imprevisibilidade acaba com a gente, deixa a gente ansiosa demais. Inclusive, quando não tem como planejar algo, quando a gente não consegue imaginar como vai ser o nosso futuro ou o nosso dia seguinte, a gente fica muito ansiosa. Cara, eu fico muito ansiosa quando eu não consigo prever, né, meu futuro, porque, né, nosso futuro a gente não consegue prever, a gente consegue imaginar, mas ter uma prévia ali de como vai ser, a gente não consegue imaginar, né? Porque a vida é esse mistério aí. A gente consegue programar, mas também não sabe se vai ser isso mesmo que a gente programou. Então, isso me deixa bastante angustiada. Inclusive, isso já foi pauta para terapia também. Essa coisa de essa coisa de não gostar de... Então, gente, isso já foi pauta para terapia. Essa coisa de ter previsibilidade, essa necessidade de ter previsibilidade para tudo. E nem tudo a gente vai conseguir ter previsibilidade, né, gente? E a última coisa que me deixa estressada é essa minha mãe tá enjoada de saber, quem dera se ela tivesse aqui pra ela depor, que é: eu detesto que mexa nos meus objetos. Parece que eu tenho uma coisa nos meus objetos que eu não sei, mas eu detesto que mexa nas minhas coisas, gente. Eu gosto de arrumar minhas coisas tudo enfileiradinho, né? E aí, quando alguém vai mexer pra pegar alguma coisa, nossa, isso me dá um desconforto por dentro. Inclusive, isso é sintoma do autismo também, é critério diagnóstico. Eu detesto que mexa nas minhas coisas. Minha mãe, coitada, ela nem pode arrumar meu quarto, que eu não deixo. Por quê? Não é nem na maldade, é porque eu gosto de eu colocar, organizar minhas coisas, eu gosto de eu lavar minhas roupas. Ou seja, pra mim, uma pessoa tá mexendo nas minhas coisas me gera um desconforto e não é culpa minha. De novo, é algo sensorial, é algo cognitivo, não é porque a gente quer ser assim, é o nosso autismo que faz a gente ser assim. E minha mãe, quando ela vai arrumar minhas coisas, ela muda os objetos de lugar. Ou seja, aí quando eu tô me arrumando para ir sair, para ir para algum lugar, não encontro. Aí eu fico estressada, eu fico, meu Deus, onde minha mãe guardou tal coisa? Aí eu fico naquela ansiedade desnecessária. Então, pra evitar isso, pra evitar essa dor de cabeça, eu não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas. Eu organizei tudo bonitinho, é ali que tem que ficar. Até porque se eu precisar sair e pegar alguma coisa pra passar algum creme, alguma coisa, tem que estar ali. Eu não gosto dessa coisa de ter que estar procurando a casa toda. Nossa, isso me estressa demais, gente. Demais mesmo. Você não tem noção, eu fico com crise mesmo. Eu fico ansiosa, tendo que até tomar calmante. Eu fico reclamando muito. Me dá um desconforto aqui, sabe? Uma angústia, uma ansiedade, uma coisa muito ruim. Então, assim... Então é isso, gente. Essas que são as coisas que fazem um autista entrar em crise, né? Essas coisas que eu citei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também comente aí alguma característica que vocês se identificaram, que vocês também se estressam. Comente aqui embaixo para eu saber quais são as características que também irritam vocês. Lembrando que
que se identificar com uma ou duas coisas não se faz automaticamente ser autista. Só quem pode dar o laudo é o médico, né? Só quem pode fechar diagnóstico é médico. Aqui eu só cito minha experiência, né, por ser autista, então eu só jogo. Então, gente, aqui eu só cito a minha experiência como autista para as outras pessoas se identificarem e procurar ajuda, né? Então é isso. Comente aí qual característica vocês mais se identificaram, que eu quero ver, né? Se é só eu, se tem mais gente que é assim. Normalmente autista é assim. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E já que você gostou desse vídeo, clique no meu outro vídeo que eu irei deixar aqui. E até meu próximo vídeo. Beijos!